Fala, moçada, tudo certo com vocês? Estou eu de novo aqui, Professor Nuslen, para mais uma aula no nosso canal, Aulaca sensacional, aula sensacional, hoje para falar de outro elemento da sintaxe muito legal, que as pessoas confundem muito e é muito simples. Predicativo do objeto e predicativo do sujeito. Primeiro, com calma, leves, suaves, vamos entender o que é cada um desses dois. O que é cada um desses dois. Vai! Muito bem, pessoas, eu me enrosquei inteiro no começo, mas vamos lá. Vamos entender a diferença entre predicativo do sujeito e predicativo do objeto. Primeira coisa, ouviu a palavra predicativo? Pensa em qualificação, qualidade, adjetivação, beleza? Então, predicativo, tanto do sujeito quanto do objeto, são qualificações. E, de modo geral, o predicativo é uma qualidade momentânea ou atribuída, beleza? Como assim? Qualidade momentânea porque ela não é uma qualidade fixa. Diferente do que eu já falei para vocês do adjunto adnominal, por exemplo. O adjunto adnominal é uma qualidade fixa, beleza? Agora, já o predicativo, quando eu falo predicativo, é uma qualidade momentânea, tá? Então, olha só, predicativo do sujeito é um termo que caracteriza o sujeito de forma momentânea. É um estado do sujeito, basicamente. E ele serve para aquele momento, tá? Então, por exemplo, ela está triste. Ó, triste qualifica o sujeito, que é ela, só que olha só, ela está triste, qualifica o sujeito de modo momentâneo, ela está triste naquele momento, daqui 2 dias pode estar feliz de novo. Então é uma característica momentânea, sacaram a ideia? E lembra sempre que o predicativo do sujeito vai estar dentro do predicado. Outra coisa importante, não confunda predicado com predicativo. Vamos lá, sujeito é o termo que faz a relação com o verbo direta. Pode fazer ação ou sofrer ação na oração. Predicado é aquilo que sobra junto ao verbo, ou seja, aquilo que não é sujeito é predicado. Professor, não estou lembrando disso. Clica aqui e assiste minha aula de sujeito e predicado, vai. Não perde isso. Aula de sujeito, tipos de sujeito. Depois, daqui uns 2 minutinhos, vai ter um outro card com os tipos de predicado para você não confundir mais, beleza? Então, ó, sujeito, predicado é tudo aquilo que não é sujeito, beleza? O predicativo estará dentro do predicado. Ele pode aparecer lá dentro do sujeito isolado por vírgula, que eu falei isso na aula de vírgula. Você assistiu minha aula de vírgula? Ficou legal. Ficou legal, cara. Assiste a aula de vírgula que também ficou massa, certo? Então, ó, eu falei isso na aula de vírgula. Então, ali, predicativo, ele vai aparecer dentro do predicado, caracterizando o sujeito, beleza? De forma momentânea. Então, ela está triste. Naquele momento ela está triste. Triste caracteriza o sujeito e está dentro do predicado, predicativo do sujeito. Outro exemplo, os alunos são inteligentes. Inteligentes, característica dos alunos, e é naquele momento ali, ele é momentâneo. Por que momentâneo, professor? Porque ele está dentro do predicado. Estando lá, dentro do predicado, ele faz essa função de estado, de movimento momentâneo dentro da caracterização. Outro exemplo, os estudantes estudaram felizes na quarentena. É, pessoas, eu sei que vocês estão felizes. Não? Tá. Tá, beleza. Ó, os estudantes estudaram felizes na quarentena. Felizes é característica dos estudantes. E é momentânea porque é durante a quarentena, naquele período. Então, sempre que eu tenho uma característica do sujeito dentro do predicado, isso eu chamo de predicativo do sujeito. Tudo bem? Tranquilaço, de boa. E o predicativo do objeto? O predicativo do objeto é uma característica atribuída pelo sujeito ao objeto. Por isso que também ela chega a ser momentânea. Olha que doido. Predicativo do objeto é uma característica que o sujeito atribui ao objeto. É o sujeito quem impõe essa característica para o objeto. Vamos lá. O juiz julgou o réu culpado. Então vamos lá. O juiz julgou o réu culpado, sujeito ou juiz. Julgou o réu, objeto. Culpado, característica que o juiz atribuiu ao réu. Então, se o juiz disse que ele é culpado, o juiz julgou ele culpado, é uma característica que o sujeito atribuiu ao objeto. Predicativo do objeto. Sacaram essa ideia? Outro exemplo. O professor deixou João desconsolado. O professor deixou João desconsolado.
O professor deixou o João desconsolado, quer dizer que quem desconsolou o João foi o professor. João é o objeto. E é o sujeito que atribui essa característica ao objeto. Estão ligados? Então isso é predicativo do objeto. Outro exemplo. Esse é muito fácil de você perceber. Ó. Os estudantes acharam a prova difícil. Os estudantes acharam a prova difícil. Os sujeitos, os estudantes, acharam a prova difícil. Então, difícil é uma característica que os estudantes acharam da prova. Então, é o sujeito que atribui essa característica ao objeto. O que acontece aqui? Pode ser que os professores acharam a prova fácil, a mesma prova. E aí mudou a característica, porque quem está atribuindo mudou também. Mudou o sujeito, mudou a atribuição de característica para o objeto. Sacaram? Como os sujeitos são os estudantes, eles atribuíram a característica de difícil para aquela prova. Mas pode ser que para os professores aquela prova era fácil. Então por isso que ela é uma característica momentânea, daquele momento, daquela situação para aquele sujeito. Então toda a característica atribuída pelo sujeito ao objeto, predicativo do objeto. Quer ver um detalhe importante agora? Vamos fazer o seguinte, vamos trocar o verbo acharam aí. Os estudantes acharam, vamos trocar por os estudantes fizeram. Os estudantes fizeram a prova difícil. O que aconteceu aqui? Os estudantes que atribuíram a característica de difícil para a prova? Não. Os estudantes fizeram a prova difícil. Quer dizer que essa prova era difícil mesmo. É uma característica fixa agora. Então difícil deixou de ser predicativo do objeto e virou adjunto adnominal. Mudei o verbo, mudou a função, porque mudou o sentido. Eu falei isso já numa outra aula. Mudou o sentido, mudou a função sintática de algum termo. Mudou o sentido da oração, mudou a função sintática. Quer dizer que então os estudantes fizeram a prova difícil sempre adjunto adnominal. Deixou de ser predicativo. Só é predicativo por causa do verbo que eu estou usando. Por isso que o verbo julgar, deixar, achar, sempre vão fazer com que o sujeito atribua alguma coisa ao objeto. Ah, tá aqui o detalhe! É o verbo que vai ajudar a construção do predicativo do objeto. Sacaram isso? Esse é ó, explodindo cabeças. Essa é a grande questão. Sacaram essa ideia, gente? Então, o predicativo do objeto é uma característica atribuída pelo sujeito ao objeto. Para te ajudar ainda mais uma. Ó, vou pegar aí, o juiz julgou o réu culpado. Se eu tivesse que trocar o réu por um pronome oblíquo, o, no caso, né? Ia fazer, o juiz julgou o culpado. Concorda comigo? A palavra culpado fica fora do objeto. Por quê? Porque ela é predicativo do objeto. Então, o juiz julgou o culpado. Julgou o hífen o. Você pode fazer isso em todas as orações que vai dar certo. Você vai ver que a característica vai ficar fora do objeto. O professor deixou-o desolado ou desconsolado. Os estudantes acharam-na difícil. Por quê? Porque não é característica fixa, é uma característica atribuída pelo sujeito. Beleza? Pode ser que isso também te ajude na construção e na identificação do predicativo do objeto. Pessoas! Maravilhoso! É muito legal trabalhar com sintaxe por causa disso. Eu gosto dessas coisas que muda daqui, muda de lá, pega daqui, pega de lá e... né? Vai pra lá, vai pra cá. É muito legal. Grava essas informações que você nunca mais vai errar. Assiste esse vídeo umas 10 vezes. E mais, deixe seu comentário aqui embaixo se tá curtindo essas aulas. Se tem mais alguma dúvida de sintaxe que eu possa fazer mais vídeos pra vocês, aproveite, manda aqui seu recadinho do coração. E, obviamente, se inscreve no canal pra gente poder chegar a cada vez mais pessoas, pra que, obviamente, o YouTube entenda que nosso conteúdo está sendo relevante. E também, obviamente, já deixa seu like, compartilha, manda pra galera, tamo junto. E olha só, passa nas minhas redes, em todas as minhas redes aí, @professorneuzen em todos os lugares. Instagram, TikTok, Facebook, Twitter, tuk-tac-tac-teco, todas essas coisas que tiver aí, digita @professorneuzen, você vai me encontrar lá. Valeu, tamo junto, um abraço, até a próxima, fui!